para além das manchetes barulhentas e das guerras de narrativas nas redes sociais. Qual foi o custo humano real da gestão Bolsonaro? Muitas pessoas se perguntam, de fato, qual foi o custo humano do governo de Jair Bolsonaro, dos anos 2019 a 2022. O legado de direitos humanos, fatos e dados. Sejam bem-vindos ao Lula Foco no Fato. Hoje deixaremos as opiniões de lado e mergulharemos em dados e informações de órgãos oficiais. Iremos entender realmente a que custo as políticas públicas tiveram de 2019 a 2022 e o quanto impactaram a vida de milhões de brasileiros. Quando nós ouvimos falar em direitos humanos, geralmente nós pensamos logo nas pessoas que estão presas ou que cometeram crimes e os direitos humanos vão lá proteger a vida dessas pessoas. Mas direitos humanos vai muito além, é muito mais profundo e é interessante que a gente possa mergulhar no significado realmente do que é direitos humanos. E sobre o tema o legado de direitos humanos, fatos e dados, nós temos como primeiro bloco direitos indígenas sob ataque. Neste vídeo, iremos analisar 3 pilares fundamentais quando se pensa em direitos humanos. O primeiro deles, o cerco ao território indígena. O segundo, o enfraquecimento da fiscalização ambiental. E o terceiro, a mudança na estrutura da segurança pública. E aí vem a pergunta, o que estes dados que nós veremos agora mostram ou revelam sobre a proteção da vida e o Estado de Direito no nosso país, o Brasil? Prepare-se para uma análise técnica e necessária. Vamos aos fatos. O primeiro fato que nós devemos prestar atenção, nós precisamos encarar que uma promessa de campanha foi rigorosamente cumprida no governo de Jair Messias Bolsonaro. A paralisação total das demarcações. Ou seja, aquelas terras indígenas que eram demarcadas para o povo indígena. Você sabe o número de demarcações indígenas durante os 4 anos do governo de Jair Messias Bolsonaro? Chuta aí. Eu vou dar um número do governo Lula. Foram 81 demarcações de terras indígenas. Bolsonaro prometeu zerar. E ele cumpriu. Nós podemos observar que Jair Bolsonaro foi o único presidente desde a redemocratização que não homologou nenhum centímetro de terra indígena em 4 anos de mandato. Nós podemos ver que o Lula, de 2003 a 2010, em 8 anos, teve 81 homologações. A Dilma, em 6 anos, teve 21 homologações. Coincidentemente, Michel Temer, em 2 anos, teve apenas uma homologação. E o Jair Messias Bolsonaro, em 4 anos, 0. Conseguiu zerar as homologações de demarcações de terras indígenas no Brasil. Então, são dados oficiais que você pode pesquisar a qualquer momento.
Minha amiga e meu amigo, mas a falta de demarcações, como a gente já viu, não foi o pior. Foi apenas o começo. O que nós vimos ao decorrer do antigo governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, o que nós vimos foi que mesmo os territórios já existentes, os territórios indígenas, mesmo lá, o que aconteceu foi uma explosão de violência. O que significa isso? O governo federal facilitou, até incentivou a exploração do garimpo ilegal e, claro, por tabela, o desmatamento. Temos um número impressionante. No governo Bolsonaro, bateu-se o recorde de desmatamento dos últimos 15 anos antes dele. Não é à toa, são dados oficiais, de órgãos oficiais. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, as invasões aos territórios indígenas cresceram 252% durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro. Onde antes havia proteção do Estado, o Estado praticamente saiu de cena e deixou lá aberto para o garimpo ilegal e para o desmatamento. O caso mais emblemático dessa política, dessa verdadeira tragédia, nós podemos ver no caso da política sobre o povo Yanomami. Entre 2019 e 2022, o número de mortes de crianças por desnutrição no território deu um salto assustador de 331%. Ao todo, estima-se que 570 crianças indígenas morreram por causas evitáveis, como fome, pneumonia e malária, enquanto o governo ignorava pelo menos 21 alertas e pedidos de ajuda enviados por lideranças e órgãos internacionais. Está aqui na tela alguns números para que você possa observar e refletir sobre eles e possa pesquisar nos canais oficiais dos órgãos oficiais do governo. Talvez por isso nós tenhamos a citação de uma liderança indígena como Davi Copenaua ou Sônia Guajajara. Mas o Davi ele diz o seguinte, você pode acompanhar aqui comigo. Enquanto as mineradoras fazem suas mega operação lá, o governo Jair Bolsonaro pisa nas nossas cabeças e nos mata, deixando o nosso sangue derramar na nossa terra. Uma frase impactante, muito forte, mas que mostra a realidade. Quando o governo ou o Estado ele deixa de proteger o povo, aquele povo fatalmente será dizimado. Nós vimos isso acontecer, segundo os dados oficiais, durante o último governo de Jair Messias Bolsonaro, quando o próprio Bolsonaro prometeu que zeraria as homologações de terras indígenas, e foi isso que ele fez. Além disso, foi além. Ele ainda conseguiu deixar vulnerável os territórios indígenas, tirando a proteção e abrindo espaço para o desmatamento desenfreado, irresponsável e ilegal, assim como a garimpagem. Temos também uma frase atribuída a Davi Copenaua, que diz o seguinte: o homem branco está destruindo a floresta porque ele só sonha consigo mesmo. É o lucro pelo lucro. E os dados mostram que estes sonhos individualistas custaram vidas humanas. 795 vidas indígenas foram ceifadas no Brasil durante esses 4 anos do governo Bolsonaro. Um aumento na violência que transformou a Amazônia em uma zona de guerra. Se você não acredita no que eu estou falando para você, eu te convido a pesquisar, a buscar. Vamos deixar aqui no final desse vídeo as fontes de onde você poderá buscar essas informações. Faz isso para o nosso próprio bem.
E para não esquecermos, para marcar realmente os dados dessa sessão do primeiro bloco. Demarcações do governo Bolsonaro, 0. Invasões de terras indígenas, um aumento de mais de 250%. Mortes Yanomami, 570 crianças, são causas evitáveis. E assassinatos de indígenas, 795 casos. Este foi o primeiro bloco do vídeo de hoje. No segundo bloco, nós iremos ver sobre o desmonte ambiental e o custo humano. Você lembra daquela famosa frase do ministro da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro, o Ricardo Salles, em uma reunião ministerial? Aliás, vamos fazer melhor. Vamos ver o vídeo. É pau no judiciário no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar a AGU, o André não está aí, né? E deixar a AGU de stand-by para cada pau que tiver, porque vai ter. Essa semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica para usar o Código Florestal. Hoje já está nos jornais dizendo que vão entrar com ações judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro contra... Este vídeo que nós acabamos de ver agora, ele foi um vídeo do dia 22 de abril de 2020, reunião ministerial com Bolsonaro e todo o seu ministério. A frase ficou famosa, mas as consequências foram práticas e devastadoras. O que ele estava dizendo ali foi exatamente o que o governo Bolsonaro colocou em prática. Deixou passar a boiada. E não foi apenas força de expressão, não. Entre 2019 e 2022, o governo federal emitiu mais de 600 atos infralegais, como decretos e portarias, para desburocratizar a exploração de áreas protegidas e fragilizar a fiscalização ambiental. Isso trouxe consequências graves, importantes para o Brasil. Vamos ver algumas delas. O que aconteceu, pessoal? As pessoas que trabalhavam em órgãos de controle, como o IBAMA, o Ministério da Agricultura, o INCRA, quando eles iam lá para fiscalizar e até multar quem estava invadindo, quem estava fazendo o trabalho de forma ilegal, o governo entrava em ação para proteger os ilegais. Quem está dizendo isso são os órgãos de controle e a própria imprensa. Mostrou isso muito claramente. Este aqui é um gráfico que é um retrato do que estava acontecendo com o meio ambiente no governo de Jair Bolsonaro. Os órgãos de fiscalização, eles caíram as multas. Você observa lá o gráfico na linha azul, que as multas do IBAMA caíram ano a ano, desde 2019 até 2022, como você vê aqui. Enquanto que na cor vermelha, o desmatamento crescia, como você consegue ver, até o máximo lá, 2022. Então, à medida que os órgãos de proteção eram sucateados, desautorizados, o que acontecia era queimadas, desmatamento aumentando e a impunidade crescente. À medida que as multas diminuíam, a impunidade crescia e era a liberdade que esse povo queria e tanto desejou. Não há espaço vazio na política. Não há. Quando o Estado, o governo, sai de cena e deixa a terra livre, alguém vai ocupar aquele espaço ali. E neste caso, quem ocupou o espaço foram as mineradoras que tanto gostariam de ter aquela situação e cooperaram para o recorde de desmatamento da Amazônia. Enquanto o desmatamento na Amazônia batia recordes, atingindo os maiores índices em 15 anos, as multas aplicadas pelo IBAMA caíram para o menor patamar em décadas. Antes, o desmatamento era visto por satélites, mas durante esse período de 4 anos, podia-se ver a olho nu
o desmatamento gigante, enorme, na Amazônia. O resultado dessa falta de fiscalização ou falta de vontade política era os rios poluídos e o ar também poluído. Uma grande quantidade de mercúrio nos rios ambientais. O governo não apenas reduziu o orçamento dos órgãos ambientais em quase 30%, como também criou barreiras para que os fiscais pudessem atuar, chegando até a exonerar ou a demitir servidores que cumpriam seu dever contra o garimpo ilegal. Como nós já falamos anteriormente, o vácuo deixado pelo Estado não ficou vazio, ele foi ocupado pelo crime organizado. Algumas das consequências foram assassinatos de protetores da natureza e o assassinato brutal do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips em 2022 não foi um caso isolado, foi o resultado direto de um território onde a lei foi silenciada para dar lugar à exploração predatória. Sob o discurso de desenvolvimento, o que se fez foi entregar a soberania nacional nas mãos de milícias rurais e narcotraficantes que operam na fronteira. E para finalizar este bloco, o bloco 2, dados de apoio para você refletir. Orçamento ambiental, um corte de aproximadamente 30% nos primeiros anos. Desmatamento de 13.038 km² apenas no ano de 2021. Contaminação por mercúrio, níveis altíssimos encontrados em 6 estados da Amazônia Legal. E a segurança, o Brasil se tornou o 4º país que mais mata ativistas ambientais no mundo. Lembre-se que tem umas frases aí impactantes do Jair Bolsonaro, onde ele dizia que não teria dinheiro para as organizações não governamentais de proteção ao meio ambiente. Tudo isso aqui que você está vendo pode ser pesquisado. Faça a sua parte. E agora partimos para o terceiro e último bloco do tema de hoje. Segurança pública e o Estado de Direito. Isso aqui que muita gente acha que direitos humanos é só segurança pública. O discurso do governo de Jair Bolsonaro era que iria melhorar a segurança pública. O discurso era lei e ordem, mas na prática foi a maior facilitação ao armamento civil da história do Brasil. Através de dezenas de decretos e portarias, o governo de Jair Bolsonaro permitiu que o número de armas nas mãos de CACs, que são caçadores, atiradores e colecionadores, saltasse de 350 mil em 2018 para mais de 1 milhão em 2022. Você agora pode estar se perguntando, mas era uma promessa de campanha do Bolsonaro? Sim, era uma promessa que ele iria armar a população, que ele iria facilitar a compra de armas de fogo. Só que essa política dele, o que ocorreu? Ocorreu que no Brasil, para você fiscalizar qualquer coisa, é tão difícil. Primeiro porque você não tem funcionários o suficiente, o número de funcionários suficiente. E quando você tem as leis, legislações ou decretos, como for do governo federal, que dificulta a fiscalização. Sabe o que aconteceu? O destino das armas. Quando ele falava que as armas iriam para pessoa, cidadão, normal, civil, que iria usar as armas para se defender, na verdade, os dados oficiais mostram que boa parte dessas armas foram desviadas para o crime organizado. Eis o destino das armas dos CACs. O fato é, pessoal, que o descontrole na fiscalização dessas armas criou um balcão de negócios para o crime organizado. Relatórios da Polícia Federal e do Ministério Público
mostraram que armas compradas legalmente por cidadãos sem antecedentes acabaram alimentando os arsenais de facções, como o Primeiro Comando da Capital, ou o PCC, e o Comando Vermelho. O que deveria trazer segurança, muitas vezes aumentou o poder de fogo do crime organizado, assim como você está vendo na sua tela. E no campo da ação policial, o governo de Jair Bolsonaro armou o cidadão e também ajudou a armar as organizações criminosas, como o PCC, as facções criminosas, como o PCC e Comando Vermelho. Mas, além disso, o governo de Jair Bolsonaro incentivou a política do confronto da polícia com o crime. O que aconteceu com isso? Eles ignoravam completamente os protocolos de direitos humanos. Embora os homicídios, de uma forma geral, tenham caído durante o governo Bolsonaro, seguindo a tendência que já vinha do governo Temer, embora isso tenha ocorrido realmente, os números de assassinatos por policiais aumentaram drasticamente durante o governo Bolsonaro, em especial no ano 2020, onde o Brasil registrou o maior número de mortes por intervenção policial desde que os dados começaram a ser registrados. Mas os ataques aos direitos humanos, já passamos aqui pelas questões indígenas, pelas questões ambientais e agora pela questão da segurança pública. O ataque ele não é somente direcionado ao indivíduo, também foi direcionado às instituições do Brasil. Ele aconteceu, como eu já disse, nas instituições. Houve uma tentativa constante de enfraquecer o mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura. Ou seja, orçamento cortado, a questão da Comissão da Verdade, que investiga crimes praticados durante a ditadura militar, foi fortemente desmotivada pelo governo anterior. Além de ataques diretos à independência do judiciário. Quando um governo ataca as instituições que fiscalizam o abuso de poder, o cidadão comum, especialmente os mais vulneráveis, os mais pobres, perde seu escudo contra o arbítrio do Estado. Ou seja, era um Estado que queria, vamos dizer assim, pegar todo o poder para si e enfraquecer o judiciário. Quando começou aquela questão de briga do presidente com o STF, quando começou aquelas questões de que o presidente queria mandar em tudo no Brasil, quando, na verdade, deveria se entender que os três poderes devem conviver em harmonia. O governo federal queria passar por cima de todos e depois acusava o judiciário de fazer isso. Especialmente durante a pandemia, pessoal. Para você refletir sobre esse terceiro bloco, dados de apoio aqui. Armas civis aumentou quase 300%, passou de 350 mil para mais de 1 milhão em 2022. A letalidade policial, mais de 6.400 pessoas mortas pela polícia apenas em 2020. Maior índice histórico de que policiais matavam pessoas. Estavam cometendo crimes, não estavam. Onde estão os direitos humanos neste momento? Perfil das vítimas. 78% das vítimas da polícia eram negras. Novidade, nós nunca imaginamos isso. Expondo o abismo racial da violência. E a fiscalização? Tentativa de esvaziamento do mecanismo de combate à tortura via decreto presidencial. Isso é registrado, oficial, e você pode pesquisar. E agora, meus amigos e minhas amigas, nós passaremos para a conclusão do vídeo de hoje. O legado e o caminho à frente. Vamos pensar sobre isso e vamos assistir. Ao analisarmos esses 4 anos do governo de Jair Messias Bolsonaro, os fatos mostram não apenas uma gestão polêmica, mas uma mudança profunda na relação
entre o Estado e o cidadão, a vida humana. Do silêncio diante da crise com os Yanomamis, ao incentivo ao armamento descontrolado. Os dados convergem para uma imagem comum: a fragilidade proposital de proteções que levaram décadas para serem construídas e conquistadas. Mas é importante notar que nenhum governo opera no vácuo. Se hoje discutimos a reconstrução de políticas ambientais e sociais, é porque o custo da omissão se tornou evidente demais para ser ignorado. A economia pode ter números que alguns defendem, mas a pergunta que o canal Lula Foco no Fato deixa é: qual é o valor do crescimento econômico se ele é construído sobre o mercúrio nos rios e o silenciamento de minorias? Nós estamos vendo nessas imagens que as coisas começaram a voltar ao normal. Pessoas começaram a procurar vacinação. O governo começou a homologar terras indígenas, a entregar posse de terra, o que seria algo natural. E a Conferência Nacional dos Direitos Humanos se fortalecendo após os 4 anos do governo de Jair Messias Bolsonaro, após as perseguições e o enfraquecimento, o sucateamento dos direitos humanos. E para finalizarmos este vídeo, gostaria de compartilhar com vocês de que os direitos humanos não são pautas de esquerda ou de direita. Os direitos humanos são garantias constitucionais de que o poder do Estado terá limites e que a dignidade da pessoa humana será respeitada. Não importa quem ela seja, de onde ela vem, onde ela vive. Avaliar o passado com base em evidências é o único caminho para garantir que os erros cometidos no passado não se repitam no futuro. Nós podemos ver isso hoje, quando o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, clama por direitos humanos. A sua família, seus filhos, sua esposa clamam por direitos humanos. Acusa o Estado de estar cometendo tortura com o ex-presidente. Para você ver que os direitos humanos, eles são importantes, independente se você é de direita e se você é de esquerda. A dignidade da pessoa humana precisa ser preservada para que o Estado preserve a sua vida e preserve a dignidade da sociedade. O Estado precisa ter um limite do seu poder. Não dá para fazer justiça com as próprias mãos. O Brasil iniciou um novo capítulo, mas a vigilância sobre os fatos deve ser constante. Verdade, dados, justiça. Você pode buscar, você pode encontrar. E você? O que considera o ponto mais crítico desse legado deixado pelo governo de Jair Messias Bolsonaro? Comente aqui embaixo, com respeito e baseado em dados, não em achismo. Se você busca a verdade, além do barulho, se inscreva no canal Foco no Fato. Siga-nos para os próximos vídeos. Tchau. Obrigado.